Olá, amigos! Agora, finalmente, é hora de explorar um dos saques mais desconhecidos de Roma. O saque de Ricima à cidade em 472 d.C., onde ele e seus soldados bárbaros sitiaram a cidade por 6 meses, finalmente capturando-a, com lutas severas e violentas nas ruas de Roma. Então, por que esse saque é tão desconhecido? Como poderia ter chegado a esse desastre? E mais importante, quais foram as consequências para a população e para a própria cidade de Roma? Se você pesquisar na internet ou aqui no YouTube pelo termo Saque de Roma, encontrará muitos resultados para o famoso Saque de Roma por Alaric, em 410 d.C., o primeiro saque de Roma em 800 anos, sob o incapaz imperador Honorius. Ou, você encontrará muitos resultados para o famoso saque vândalo de 455 d.C., onde apenas 45 anos após 410 Roma foi saqueada novamente, mas desta vez ainda mais brutalmente, pelas hordas vândalas de Gaiseric. Já falamos sobre esses dois saques em vídeos anteriores, e analisamos sua gravidade, por exemplo, neste vídeo aqui. No entanto, houve outro saque no século V que está sendo negligenciado e esquecido, tanto que você não encontrará um único vídeo no YouTube sobre este saque. E isso é claro algo, queridos amigos da história romana tardia, que temos que mudar. Estou falando do saque de 472 d.C., quando Ricimer, o Magister Militum do Império Romano do Ocidente, saqueou a própria Roma. Agora você pode se perguntar, como isso é possível? Como pode o general de maior patente do Império Romano do Ocidente saquear a capital desse mesmo império? Porque não se engane, Roma se tornou novamente a capital do Império nos últimos anos do Império Romano do Ocidente. Outra coisa que é frequentemente negligenciada, algo que, claro, vamos falar em um vídeo futuro. O Magister Militum do Império Romano do Ocidente, saqueando a cidade capital, seria semelhante ao general de maior patente dos Estados Unidos, sitiando e saqueando a capital, Washington, D.C. Na verdade, este é o nível de insanidade de que estamos falando aqui. Apenas para dar uma ideia da loucura e caos dos últimos anos do Império Romano do Ocidente. Como poderia ter chegado a tal desastre? Após a morte do imperador romano do Ocidente Valentiniano III, um imperador bastante fraco e incapaz, neto de Teodósio, sobrinho do imperador incapaz e fraco Honório, o Império Romano do Ocidente estava em tumulto. Valentiniano III matou com as próprias mãos o capaz Magister Militum do Ocidente, o general de mais alta patente, Flavius Aetius, em 454 d.C., uma ação realmente bastante estúpida e maligna, que criou um vácuo de poder no Ocidente. Valentiniano então foi assassinado por lealistas de Aetius, por vingança. Agora, no exército de Aetius, duas figuras haviam subido nas fileiras militares: o posterior imperador Majoriano, Iulius Valerius Majorianus, a quem dedico este canal, e outro chamado Flavius Ricimer. Este último, Ricimer, se mostraria tão impiedoso líder militar quanto se pode imaginar. Falamos em grande detalhe sobre suas ações que foram em detrimento do Império Romano do Ocidente no primeiro vídeo deste canal aqui, portanto, não quero entrar em muitos detalhes novamente sobre as más ações de Ricimer, mas deixe-me apenas recapitular rapidamente sua ascensão. Ricimer foi nomeado Magister Militum do Império Romano do Ocidente, a patente mais alta dos exércitos, em 456 d.C. pelo imperador Avitus. Junto com seu então ainda amigo Majorian, ele derrubou o imperador Avitus em 457, que então morreu, possivelmente morto por Ricimer, ou apoiadores de Majorian, ou por Ricimer e Majorian ambos, ou tendo morrido fugindo de volta para sua Gália natal. As circunstâncias exatas da morte de Avitus estão envoltas em mistério e serão exploradas em um futuro vídeo. Após Avitus, Majorian ascendeu ao trono do Ocidente em 457, e ele se mostrou ser um herói bastante inesperado naqueles tempos sombrios. Claro, a ascensão e queda de Majorian serão exploradas em grande profundidade em uma trilogia neste canal,
que será a conta mais aprofundada e detalhada sobre a ascensão e queda de Majorian, que você poderá encontrar no YouTube. Você tem a minha palavra sobre isso. Mas Majorian foi traído de uma maneira brutal. Primeiro, sua frota que deveria reconquistar a África foi incendiada por traidores em 460 d.C., pagos pelos vândalos. Então, em seu caminho de volta para a Itália, ele foi brutalmente apunhalado pelas costas por Ricimer, em 461, que se revelou não ser amigo de Majorian de forma alguma. O ditado, "Se você tem amigos como esses, não precisa de inimigos", não poderia ser mais preciso do que neste triste caso, onde o grande Majorianus foi morto da maneira mais cruel pelo traiçoeiro Ricimer. Após Majorian, Ricimer colocou um imperador fantoche no trono, chamado Libius Severus, em 461. Acredita-se que Ricimer não estava satisfeito com ele, e o envenenou apenas alguns anos depois, em 465, embora isso não possa ser 100% comprovado. Após Libius Severus, então, veríamos outro bom imperador ascender ao trono na forma de Procópios Anthemius. Ele foi enviado pelo imperador romano do leste, Léo, para reivindicar o trono ocidental. Mas o relacionamento entre Anthemius e Ricimer não era tão bom desde o início. Anthemius tinha o total apoio do Império Romano do Leste, e assim Ricimer não tinha o poder de se mover contra Anthemius. Ainda, sob Anthemius, veríamos o último esforço massivo concertado do Império Romano Oriental e Ocidental para recuperar a província perdida da África. Em uma das maiores operações anfíbias da antiguidade, os dois impérios romanos tentaram reconquistar a província da África com uma enorme frota de 1.100 navios. Mas devido à grave incompetência do general romano oriental Basiliscus, a operação falhou, e a maior parte da frota foi destruída por navios de fogo, vândalos, em 468, na também bastante desconhecida Batalha de Cabo Bon. Claro, você adivinhou, amigos do falecido Império Romano, faremos um vídeo muito detalhado sobre esse desastre. Agora a posição de Anthemio estava muito enfraquecida após este desastre, enquanto o poder do maléfico Magister Ricimer havia se tornado ainda mais forte. Depois que Anthemio mandou matar um amigo e apoiador de Ricimer chamado Romanus, em 470 sob alegações de traição, Ricimer rompeu abertamente com Anthemio. Isso não era novidade para Ricimer, que já havia desempenhado um papel na derrubada de Avitus. Havia assassinado Majorian e possivelmente envenenado Libius Severus. Anthemius estava reinando em Roma como seus predecessores antes dele, porque, como eu disse, Roma havia se tornado novamente a capital do Império Ocidental, depois que Valentiniano III mudou a sede imperial, junto com toda a sua família, de volta para a antiga capital em 450 d.C. Enquanto isso, Ricimer tinha sua sede em Ravenna, que estava estrategicamente em uma posição melhor e mais fortificada. A cidade era cercada a oeste por pântanos e a leste pelo mar, e geralmente se pensava que a cidade era quase impossível de ser capturada. Roma, no entanto, mesmo sendo extremamente bem protegida pelas gigantescas muralhas do lendário Aureliano, estava bastante exposta, pois a cidade era cercada por terra de todos os lados, e poderia, portanto, ser facilmente sitiada, fato que vimos ser explorado pelos visigodos em 410 e pelos vândalos em 455. Foi assim que Ricimer declarou abertamente Anthemio seu inimigo, e ele deixou Ravenna e marchou para Roma em 471, chegando fora da cidade provavelmente por volta de outubro do mesmo ano. João de Antioquia é uma fonte valiosa aqui. Ele nos diz que Anthemio e seus apoiadores, que incluíam um destacamento de tropas romanas orientais, mantinham a cidade. João também afirma que Anthemio tinha o apoio da população de Roma. Não sabemos os números exatos e as forças das tropas, mas é bastante provável que Anthemio tinha alguns milhares de tropas romanas orientais à sua disposição na enorme cidade, reforçadas por tropas adicionais de guarda-costas e soldados suplementares das ricas famílias aristocráticas de Roma. Acredita-se que as tropas romanas orientais de Anthemio eram, na verdade, como era prática comum naquela época, mercenários germânicos pagos, principalmente godos e suevos. Enquanto isso, Ricimer havia trazido um exército totalmente bárbaro.
provavelmente na faixa de 10 a 20 mil tropas, conforme estimado por alguns historiadores modernos. Odoacro também estava presente neste exército, assim como Gundobad, sobrinho de Hikmer. Podemos ler no excelente livro O Fosso de Roma de Michel René Salzman, que é, a propósito, minha principal fonte para este vídeo, link na descrição. Alguns senadores romanos se aliaram a Ricimer, incluindo aqueles que estavam felizes com a perspectiva da elevação do senador Anícios Olíbrios ao trono. Anícios Olíbrios foi enviado pelo imperador Leão I à Itália para fazer a paz entre Ricimer e Anthemius. Em vez disso, nas negociações com Ricimer, encontramos Olíbrios proclamado imperador. Embora sua ascensão oficial, de acordo com Priscus, tenha acontecido apenas após a morte de Anthemius. Então é bastante fascinante ler que, de acordo com o historiador Priscus, também havia alguns apoiadores de Ricimer em Roma, que tentaram fazer de Olíbrios, da poderosa família aristocrática dos Aniqui, contra o imperador de Anthemius, que então, após a morte de Anthemius, de fato se tornou imperador. Enquanto isso, Ricimer e suas tropas estavam acampando fora de Roma, sitiando a cidade a partir de outubro de 471, e o cerco durou meses. Acredita-se que a cidade foi sitiada por mais de meio ano, até julho de 472. A população romana foi devastada pela fome, e acredita-se que a deterioração da nutrição e higiene levou a um surto de peste. Não sabemos exatamente como, mas em algum momento Ricimer conseguiu capturar o Transtiberinum, o moderno Trastevere, a oeste do rio Tibre. Anthemius e seus apoiadores fortificaram as pontes para que Ricimer não pudesse atravessar facilmente o rio. Ricimer também controlava o Janículo e o Vaticano. Como Ricimer controlava o fornecimento de alimentos para a cidade, e como dissemos a população estava devastada pela fome, as tropas de Anthemius já estavam enfraquecidas. De acordo com Paulo, o diácono Anthemius recebeu reforços do norte, sob o comando do reitor Galiarum Bilimer. O historiador Roberto Humberto sugere que essas tropas agora vieram do norte, mas foram impedidas de entrar na cidade por Ricimer, e ocorreram intensos combates perto da ponte Adriânica, que conectava o mausoléu de Adriano à cidade. Ricimer usou o mausoléu como uma fortaleza, algo que veríamos cada vez mais, até que na Idade Média, de fato, o mausoléu de Adriano se tornou o Castelo de San Angelo. Não temos informações de como exatamente os foederati góticos e suevos de Antemio lutaram contra as tropas de Ricimer, e como eles auxiliaram os reforços recém-chegados de Bilimer. Só sabemos que deve ter havido alguma luta pesada perto desse mausoléu de Adriano. Esta é uma cena que veríamos repetida já 65 anos depois, quando Belisário defenderia a cidade contra os ostrogodos, com novamente uma luta pesada no mausoléu. Agora, de acordo com João de Antioquia, Ricimer só conseguiu tomar a cidade por traição. O que mais se poderia esperar de Ricimer, o traidor de Majorian? A traição permanece não especificada, mas talvez Ricimer tenha conseguido subornar alguns ou mais soldados das tropas foederati romanas orientais de Anthemius. Alguém deve ter aberto os portões, e os bárbaros de Ricimer invadiram a cidade, lutando o tempo todo com as tropas de Anthemius por toda a cidade. Deve ter havido intensos combates nas ruas, com lutas por cada rua, cada fórum. As perdas devem ter sido muito altas, especialmente do lado de Anthemius, já que seus soldados estavam severamente enfraquecidos pela desnutrição, como dissemos, e também podem ter tido a desvantagem numérica. Por fim, Anthemius e suas tropas recuaram para o palácio no Monte Palatino, onde se fortificaram, mas sem sucesso. Bilimer, aparentemente perdido, não conseguiu ajudar Anthemius. E assim, Anthemius foi superado pelas tropas de Ricimer em algum momento. Em julho de 472, depois que a cidade foi brutalmente sitiada por mais de meio ano. Anthemius fugiu do palácio e tentou se esconder na igreja de São Crisógono no Transtiberinum, a moderna Trastevere. Mas ele foi descoberto por Gundobad, um general do exército de Ricimer, e decapitado naquela mesma igreja, uma maneira brutal e sacrílega de terminar a vida de um imperador, mesmo para aquele tempo sombrio e brutal.
Assim se foi Antemius, a última esperança de salvação do Império Romano do Ocidente, de uma maneira horrível, pela traição e ganância infinita de Ricimer. Então, como Ricimer, o general do Império Romano do Ocidente, poderia saquear a capital? Bem, falamos extensivamente sobre o caráter maligno de Ricimer no primeiro vídeo, mas além disso, Ricimer era de descendência germânica, e muitas vezes, esses generais germânicos não sentiam realmente uma forte lealdade ao Império Romano. Na verdade, alguns sugerem que Ricimer já havia tentado abolir completamente a instituição do imperador romano, algo que o Odoacar faria apenas alguns anos depois. Então Ricimer não era realmente simpático à situação difícil da população romana comum. Mas o que é fascinante é que muito provavelmente este mais desconhecido dos 3 saques de Roma no século V poderia ter sido o mais brutal para a população e para a própria estrutura da cidade de Roma. O saque visigótico teve efeitos muito prejudiciais para a população, também através da fome e da peste. Mas o dano à cidade foi bastante limitado, como discutimos em vídeos anteriores, especialmente neste aqui. A cidade foi saqueada pelos visigodos por 3 dias. Então, em 455, os vândalos, por exemplo, derrubaram o teto do templo de Júpiter Optimus Maximus no Monte Capitolino, mas além disso, não foi registrado muito dano. Mas eles saquearam completamente a cidade de grande parte de suas riquezas por 14 dias. No entanto, ao contrário dos 2 primeiros saques, o saque de 472 d.C., o saque de Ricimer, deve ter sido ainda mais devastador para a estrutura da própria cidade, e muito dano provavelmente foi feito aos edifícios e aos grandes monumentos da antiguidade, já que houve intensos combates em toda a cidade. Cassiodorus escreveu que houve uma terrível devastação da cidade, e Paulo, o diácono, escreveu: não só Roma foi devastada pela fome e doença que a afligiram neste tempo, como também foi gravemente devastada, exceto as regiões em que Ricimer estava com seus próprios homens. Todo o resto da cidade foi devastado pela ganância dos saqueadores. Então, as regiões que não foram devastadas foram o Transtiberinum, onde, como dissemos, Ricimer tinha suas tropas, então também o Janiculum e o Vaticano. Mas todas as outras partes da cidade, portanto a grande maioria, possivelmente foram gravemente danificadas. Além disso, as hordas bárbaras de Ricimer também devem ter saqueado a cidade, além de apenas danificá-la. Mas como exatamente os edifícios de Roma foram danificados, ou quantos romanos morreram naquele cerco? Nós não sabemos. A população durante aquele tempo já havia diminuído por causa dos 2 saques anteriores de 410 e 455. Muitos romanos entenderam amargamente que ficar em Roma havia se tornado muito perigoso. Com razão, como vimos, e haviam deixado a velha Roma pela nova Roma, a cidade de Constantinopla no leste. Por volta de 472, é bastante provável que a população de Roma fosse apenas de 250.000 habitantes, apenas 1/4 de sua população máxima, de cerca de 1.150.000 anos antes. Não há muitas evidências arqueológicas sobre quantas pessoas morreram, nem sobre quais edifícios foram danificados, mas sabemos que os prefeitos posteriores de Roma reparariam grande parte dos danos, e que mesmo tão tarde quanto sob o rei ostrogótico Teodorico, muitos edifícios de Roma foram mantidos em forma e foram reparados. Por exemplo, sabemos que o Palácio Imperial no Monte Palatino foi reparado por ordens de Teodorico, pago pelo imposto sobre o vinho. Outros edifícios também foram reparados, por exemplo o Coliseu, o Anfiteatrum Flavium, que foi danificado em um terremoto em 484 d.C. É bastante provável que o terremoto de 484 tenha causado mais danos à cidade do que os combates dos soldados, já que não foram usadas armas de cerco pesadas nas ruas. Podemos dizer, portanto, que provavelmente alguns edifícios foram danificados, muito provavelmente mais pelo fogo do que pelo dano limitado que uma espada pode infligir, mas que esses danos já haviam sido em grande parte reparados alguns anos depois. Porque por volta de 500 d.C. Cassiodorus nos dá alguns detalhes sobre o estado surpreendentemente bem preservado de Roma, como discutido neste vídeo aqui.
Havia uma desolação e decadência crescentes, especialmente nas regiões mais periféricas da cidade. Mas as áreas mais povoadas devem ter sido mantidas em reparo, e ainda devem ter parecido bastante impressionantes, especialmente a área dentro e ao redor do Fórum Romanum. Mas, apesar disso, o dano à população deve ter sido brutal. E esse saque certamente fez as pessoas perceberem ainda mais que permanecer em Roma havia se tornado muito perigoso. É bastante provável que ainda mais pessoas depois fugiram para Constantinopla. E já no 500, apenas cerca de 30 anos após o saque de Roma por Ricimer, a população havia diminuído ainda mais para entre 100 e 150 mil habitantes, como sugerem as estimativas arqueológicas modernas. Assim, esse saque mais desconhecido de Roma, onde o não tão amigável Magister Militum do Império Ocidental saqueou a capital desse mesmo império, poderia ter sido de fato o mais severo dos 3 saques de Roma no século V. Quanto ao motivo de esta seita ser tão desconhecida, acho que é porque simplesmente não existem muitas fontes sobreviventes sobre ela. E também porque ser o terceiro simplesmente não é tão popular quanto ser o primeiro ou o segundo. Os vândalos e visigodos simplesmente roubaram a cena. Mas podemos dizer que só porque um evento é mais desconhecido do que outro evento, isso não o torna menos importante ou grave. A população de Roma em 472 d.C. certamente ficaria muito surpresa ao descobrir que esse possível saque mais severo é o que menos se fala. Algo que eu espero ter conseguido mudar um pouco com este vídeo aqui. E se você estiver interessado no que teria visto em Roma, alguns anos após o saque de Ricimer, em 472, pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você estiver mais interessado em como Roma deve ter parecido algumas décadas depois, no início do século VI você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana, gratias amici imperi Romani e bene vale.